Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje fala sobre inovação, fala sobre tecnologia, fala sobre comércio, varejo, fala sobre vários assuntos. Assuntos que vão interessar diretamente a você e talvez que possam colaborar, inclusive, para que você reflita não só na sua carreira, mas também nos seus negócios. Por que eu digo isso? Porque nós temos hoje um convidado especial aqui no Mundo Corporativo que traz uma longa experiência de uma das maiores empresas do planeta hoje. Me refiro à Amazon. O nosso convidado é Alex Shapiro, CEO da Amazon Brasil. Alex Shapiro, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar com a gente aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Eu que agradeço desse tempo para poder falar com você e com todos os ouvintes da CBN. O que o Brasil representa hoje para a Amazon? O Brasil é um país extremamente importante, né? A Amazon hoje opera em cerca de 19, 20 países. É um país de 200 milhões de habitantes, e um país que a gente olha não só a quem compra online, mas nós olhamos toda a população, né? Toda a população hoje que tem condições de comprar um produto, de assistir um vídeo, de ler um livro, é o nosso cliente em potencial. Curiosamente, você citou a primeira coisa, comprar online, porque a imagem que o brasileiro ainda tem da Amazon é daquela empresa que trabalha com comércio eletrônico? Na verdade, a gente, apesar de a Amazon ter surgido do comércio eletrônico, nós entendemos que nós trabalhamos no segmento de comércio, de varejo, né, onde é um segmento muito maior. Por exemplo, Milton, a penetração hoje do online no Brasil é alguma coisa na casa de 5, 6%. Mas nós, de certa forma, ignoramos isso, né? Porque o que nós olhamos é que qualquer pessoa que precisa comprar um produto é um cliente potencial da Amazon. É uma questão de tempo, mesmo que essa pessoa não esteja conectada hoje no mundo online, é uma questão de tempo ela estar. Então, para nós, o segmento que nós operamos é o segmento de varejo, e não só o segmento online. Deixa eu entender então qual é o tamanho do comércio eletrônico no Brasil? Por exemplo, o tamanho do comércio eletrônico hoje no Brasil é basicamente o potencial que toda a população brasileira compra um produto. Por quê? Porque se eu tenho, por exemplo, fralda, não quer dizer que essa pessoa que hoje talvez compre fralda no supermercado ou numa farmácia, é uma questão de tempo ela comprar fralda na Amazon, né? Ou se eu tenho um livro. Então, o que a gente observa hoje é que o segmento que nós operamos é o segmento de varejo. Aonde é muito mais do que os 6%, onde todo mundo olha do segmento online. Você falou 6% porque esse é o número com o qual você trabalha em termos de comércio eletrônico aqui no Brasil. Perfeito. Por que esse número não cresceu ainda como em outras regiões? Eu acho o seguinte, na verdade, alguns fatores que levam talvez o consumidor a fazer a primeira compra. Primeiro, nós acreditamos que a experiência do consumidor é muito importante. E o que a gente viu desde que a gente chegou no Brasil é a confiança, né? Você tem que ter a confiança do consumidor. Vou dar um exemplo para você. Quando nós colocamos um prazo de entrega no produto, nós temos uma preocupação muito grande que o prazo que nós entregamos seja ou aquele ou menor, mesmo que esse prazo seja ruim. E nós vimos algumas empresas que fazem o contrário, elas colocam um prazo muito curto e acabam entregando de uma maneira muito longa. Imagina você, primeira vez que você está fazendo uma compra no comércio eletrônico, se você acha que vai receber o produto em X dias e recebe em X dias mais 5, 6 ou 7, você fica frustrado e provavelmente a chance de você voltar é muito pequena. Segunda questão, nós temos uma obsessão por ter todos os produtos que existem para venda. E essa é uma coisa que é o sortimento de produto. Então, se você entra hoje num site e não encontra uma, duas ou três vezes o que você está buscando, a chance de você voltar também é pequena. Então, tem uma série de coisas que nós acreditamos que são os inputs, né, que são muito importantes ter o produto que você está buscando, prometer o prazo certo, mesmo que esse prazo talvez num primeiro momento não seja o prazo ideal, para criar a confiança para esse consumidor, de tal maneira que ele também possa comprar online. Mas não quer dizer que comprar online ele vai deixar de comprar, né, o que a gente chama de offline, ou deixar de comprar. É mais uma maneira que ele tem, mais uma opção que ele tem de comprar. A ideia da loja física não está muito mais enraizada no consumidor brasileiro do que, por exemplo, no consumidor americano? Eu acho que não. Eu acho que, na verdade, a loja física, por exemplo, nós recentemente, inclusive, compramos uma operação nos Estados Unidos, né, uma empresa chamada Whole Foods, que é um supermercado, porque a gente acredita que é consumidores que vão continuar tramitando nos dois segmentos. Quer um outro exemplo? Essa pergunta é feita muito para mim sobre livros digitais, onde a Amazon também tem o Kindle, né, que é a sua loja de livros digitais, e muita gente me perguntava, puxa, mas o livro físico vai morrer?
O que eu digo é não. Aliás, uma coisa interessante, Milton, pessoas que geralmente leem livros digitais e livros físicos, elas acabam comprando 4 vezes mais livros de ambos formatos, Formatos. né? Porque é o seguinte, quer dizer, às vezes ela gosta de ler livros mais técnicos, ou talvez livros de história, de romances no digital, mas livros de cozinha ou livros de criança, ela continua tendo o livro físico. E cada consumidor tem um comportamento distinto. Por isso que a nossa obsessão por ter tudo que a pessoa está buscando, o consumidor está buscando, é muito importante, porque um comportamento de um consumidor A é muito diferente do comportamento do consumidor B e assim por diante. E já que nós estamos falando e começamos falando pela área do varejo mesmo, e você está se referindo a consumidor, um dos negócios da Amazon no Brasil é um marketplace. Uhum. Qual é a adesão que nós temos hoje do empresário brasileiro que atua nessa área no marketplace? Olha, é uma adesão muito grande e crescendo muito, né? Eu acho que esse é um segmento muito importante para o empresário brasileiro, porque o que o marketplace traz a ele? Traz algumas vantagens. Traz tráfego, traz uma vantagem que ele não precisa ter a preocupação de se preocupar com pagamentos, né? Como é que ele vai ter que falar com algumas empresas de cartão de crédito, alguns bancos, ele não tem que se preocupar com o marketing, porque tudo isso a empresa que opera o marketplace faz. Simplesmente o que ele precisa é subir o catálogo dele de produtos, com foto, com as informações. Logicamente, quanto melhor informação, mais chance tem de converter isso numa venda, ser competitivo em preço e, logicamente, ele entrega, né? Então, hoje, muitos desses empresários trabalham com correios ou com outras transportadoras para entregar. Qual é o nosso sentido no marketplace? Que nós sabemos que a Amazon nunca vai conseguir ter tudo que existe no mundo vendendo direto. Então, é muito importante empresas de marketplace não só complementarem, mas muitas vezes até produtos que nós vendemos direto, se essa empresa de marketplace tiver um preço melhor, uma entrega mais rápida, ela ganha o que a gente chama de buy box. O que é o buy box no e-commerce? Quando você entra num produto, você vai ver lá a foto do produto, a comprar, e às vezes você olha assim, olha, tem mais 4 ou 5 opções aqui. Talvez a primeira opção não é a Amazon. Talvez a primeira opção é um desses empresários que tem um produto mais competitivo e que consegue entregar mais rápido. Então, ele acaba ganhando, inclusive, a maneira como as pessoas podem enxergar ele primeiro e comprar. É um problema entregar produtos ainda aqui no Brasil? A logística é uma encrenca a Uhum. ser resolvida? Eu diria o seguinte, o Brasil, como qualquer país continental, há desafios. Mas, por exemplo, a Amazon opera em outros países continentais. Opera na Austrália, que também é um país continental, opera nos Estados Unidos, opera no próprio Canadá, né, que é um país, apesar de estar muito próximo à fronteira, é um país continental. Eu diria o seguinte, que são desafios que podem ser resolvidos, né? A logística, na verdade, Milton, começa desde o momento que alguém aperta o clique, comprar. Né? Ou seja, a logística é o tempo. E o tempo significa qual o tempo que eu demoro para processar, por exemplo, o seu pagamento. Qual é o tempo que eu demoro para ver, né? Tem sistemas geralmente antifraude para ter certeza que aquele cliente é aquele cliente mesmo que está falando. Qual é o tempo que esse pedido cai, né? Para que alguém vá ao depósito e pegue o produto da prateleira, coloque ele na caixa e efetivamente coloque ele numa doca para uma transportadora pegar. Então, muitas pessoas acham que a logística é só quando o produto sai para fora, né, do armazém. Não é verdade. E tudo isso a gente tem processos e tem mais de 20 anos de experiência para ter certeza que cada vez a gente faz isso mais rápido. Agora, um país como o Brasil é um país continental, lógico que nem em todo lugar a gente consegue entregar em 1 ou 2 dias, né? É uma questão física, mas é algo que está melhorando muito com muitas transportadoras evoluindo no Brasil. Você só não me disse qual é o tempo que leva entre o clique e o produto estar sendo colocado no caminhão. Depende muito. É algo, na verdade, às vezes pode demorar minutos, às vezes pode demorar hora, depende muito do produto, depende muito efetivamente da questão de informações que nós temos que trafegar com a questão de pagamento, mas o que eu posso te falar é que cada vez mais as tecnologias estão evoluindo, Milton, para que a gente faça isso de uma maneira muito mais rápida. Por exemplo, a lógica de separar produtos no armazém. Na Amazon, quando você entra numa loja, você vai encontrar, por exemplo, num supermercado, você vai encontrar todos os iogurtes num lugar, você vai encontrar talvez todos os cereais no mesmo lugar, ou quando você entra, todas as roupas no mesmo lugar. No armazém, essa lógica não é mais necessária. Então, nós usamos muita tecnologia para espalhar produtos pelo armazém, às vezes de uma maneira aleatória, de que quando alguém está fazendo, montando um pedido, talvez do lado de um produto de limpeza tenha uma bola de futebol e do outro lado tem uma roupa. Por quê? Porque com a história a gente começa a entender o que as pessoas que compram um produto A
também compram um produto B. Então você usa da tecnologia, inclusive, para distribuir de uma maneira aleatória os produtos dentro do seu armazém. Para quê? Para otimizar também o tempo de coleta desses produtos quando um pedido chega. Quando você está falando aqui armazém, o que que é o armazém? É um centro de distribuição, é onde os produtos são estocados. No caso do que a gente vende direto, é onde os nossos produtos são estocados nas prateleiras. Porque o que eu lembrei aqui, o que eu pensei quando você trouxe essa informação é naquele comerciante que tem o seu negócio, loja física muitas vezes, e que quer trabalhar também com marketplace. Mas lá na própria loja física costuma ter uma distribuição de produtos que segue um padrão já de algum tempo. Uhum. Talvez um pouco mais de pesquisa permitiria que a distribuição do produto dentro da loja fosse diferente e levaria ao cliente comprar mais? Depende, porque esse é o desafio de ser um lojista. Ele tem que pensar, na verdade, nos dois públicos. Daquela pessoa que está entrando na sua loja, tá certo? Então ele precisa continuar mostrando o produto, talvez pela lógica do mundo físico, mas também precisa pensar como é que ele adequa para que daquele mesmo ponto de venda ele consiga suprir os seus pedidos via marketplace. Então tem vários modelos. Alguns lojistas acabam fazendo o seguinte: eles recebem os pedidos durante o dia e ele tem um funcionário que vai na sua própria prateleira pegar o produto, colocar numa caixa e embarcar. Outros lojistas acabam fazendo o seguinte: eles montam, geralmente eles têm um depósito atrás, e eles montam, eles deixam alguns produtos no seu depósito ou levam produtos da sua loja para o seu depósito para poder embarcar no marketplace. Então, não existe uma forma, não existe só um modelo, uma fórmula, cada lojista usa de uma maneira distinta para poder administrar o seu inventário, não só para suprir quem está entrando na loja física, mas também no marketplace. E vale lembrar que muitos lojistas estão em vários marketplaces, não só em um. Então ele também precisa administrar, e acho que é importante isso, né? É importante ele estar não só na Amazon, mas estar em outros marketplaces, porque é uma maneira a mais que ele tem de poder gerar demanda para aquele produto. Você imagina, alguém que está, vamos pegar um exemplo, no interior de São Paulo, numa cidade de 200 mil habitantes. No momento que ele entra no marketplace, ou em vários marketplaces, aquele produto dele sai daquele mundo de 200 mil pessoas que poderiam entrar na sua loja e vai para o Brasil todo. Então, ele passa a ter 200 milhões de pessoas em potenciais que podem comprar o seu produto, né? E acho que essa é a grande beleza do e-commerce e do marketplace. Só entre nós dois aqui, que ninguém nos ouça, a Amazon planeja um dia abrir uma loja física aqui no Brasil? A gente, infelizmente, não conta planos futuros, né? Mas nós temos vários modelos, inclusive, de lojas físicas em outros mercados. Nós temos a loja tradicional, nós temos uma loja chamada Amazon Go, que é uma tecnologia onde nós temos... nós ontem, inclusive, abrimos a nossa 11ª loja em São Francisco, onde você entra dentro dessa loja. Essa loja você entra basicamente com o seu celular, você coloca, ele lê que você é um cliente da Amazon. No momento que você entra na loja, você vai pegando produtos, coloca numa sacola e vai embora. Por quê? Existem várias câmeras, tecnologias no teto da loja que elas identificam você, né? Você passa, as câmeras gravam o teu movimento conforme você vai pegando produtos na prateleira e colocando na sacola, e você sai. E automaticamente é debitado para você. Eu, quando fiz a minha primeira compra, eu confesso para você que senti um estranho. Eu senti como parecia que eu estava levando coisa embora sem pagar, né? E acho que a tecnologia, o que ela faz? Ela quer dar muito mais conveniência ao consumidor. Você não quer mais esperar na fila. E esse é o objetivo. Por que a Amazon decidiu investir em lojas físicas? Na verdade, o que a gente quer é buscar conveniência para o consumidor, né? Eu acho que esse é o principal motivo que a gente é agnóstico. A Amazon, na verdade, tem uma obsessão pelo cliente. Se você perguntar o que é a Amazon hoje, a Amazon é uma empresa de e-commerce, é uma empresa de varejo, é uma empresa de entretenimento, onde nós temos vídeo, né? Nós temos o Prime Video no Brasil, com ótimos seriados originais. A Amazon é uma empresa, né, de livros digitais. A Amazon é uma empresa que faz hardware, né? Nós temos no Brasil o caso Kindle, e um produto que você conecta na TV para poder assistir não só os vídeos da Amazon, mas inclusive Netflix e outros vídeos, e Apple e etc. Então, a realidade é que se a gente pode resolver um problema para um cliente e trazer mais conveniência, nós vamos fazer. E a loja física, no caso da Europa e dos Estados Unidos, é um bom exemplo disso. Queria aproveitar aqui uma pergunta bastante simples, mas que trabalha com um conceito sobre o qual a gente já falou e talvez muitas pessoas também não compreendam esse conceito. O Saimina, que é o perfil aqui pelo Twitter, escreve para cá e diz assim: o que é marketplace que vocês estão falando aí? Boa pergunta. O que é marketplace?
né? Na verdade, até um conceito que a própria Amazon inventou, eu vou voltar um pouquinho na história para poder explicar. Você imagina 20 anos atrás, a Amazon vendia produtos direto, né? Ela comprava o produto e vendia. E aí alguém falou o seguinte, puxa, né, mas a gente não consegue ter todos os produtos do mundo, e quanto mais produtos a gente tiver, melhor é para o consumidor, né? E efetivamente, quanto mais gente entrar na loja, eu posso ajudar um vendedor. Então a Amazon resolveu falar assim, puxa, e se a gente colocar produtos de outras empresas para vender, de tal maneira que quando alguém estiver navegando na nossa loja, elas podem não só ver os produtos que são vendidos pela Amazon, mas produtos que são vendidos por terceiros. Então, a partir daí, as empresas começaram a falar, puxa, a aproveitar o tráfego de pessoas que entravam dentro da Amazon para poderem vender seus produtos também. Então, isto é o marketplace. O marketplace é você ter a chance de poder se conectar, né, num ambiente tecnológico, no caso da Amazon é um site, e poder vender. Agora, tem outros exemplos de marketplace. Vou citar um aqui, inclusive do Brasil. Nós vendemos livros digitais. Hoje, qualquer pessoa que gostaria de escrever um livro pode publicar um livro na Amazon. Ela sobe um arquivo, né, geralmente um arquivo baseado em editor de texto. Ela sobe esse arquivo, faz uma capa. Isso também é um marketplace, porque você pode colocar um livro, você define o preço que você quer vender o seu produto, e a partir daí, quem que vai reger se o produto é bom ou não? O consumidor. O consumidor vai ver, ele vai comprar. Lógico que você vai fazer seu marketing, vai colocar nas mídias sociais, e se esse livro é bom, ele começa a subir no ranking, os algoritmos ajudam, falam, olha, quem leu tal tema, talvez gostaria de ver esse tema também, de tal maneira que você pode se tornar um grande escritor com grandes vendas de livros. Então, isso também é um marketplace. Como é que funciona a autopublicação hoje, assim? Qual é a dimensão desse mercado aqui no Brasil? Nós temos muitos autores que têm se aproveitado dessa tecnologia para publicar seus livros? Muitos, Milton. É impressionante. Por exemplo, hoje, quando você entra nos 100 livros da semana mais vendidos, não em unidades, mas os 100 principais, geralmente 30 desses livros vêm de autores independentes. Hoje temos autores que largaram empregos para depender, né? Muita gente falava, mas o livro não dá dinheiro no Brasil. A gente nunca acreditou nisso, né? Pessoas que largaram seus empregos e vivem hoje só da escrita, onde a Amazon ajudou muito. Por quê? Porque muita gente talentosa, que geralmente manda seus manuscritos para as editoras. As editoras, ou por questões comerciais, ou por questão de tempo, não tem a oportunidade de olhar esses livros. Então, a tecnologia dá a oportunidade a que essas pessoas subam seus livros e que, se for bom, ele começa a subir no ranking de tal maneira, inclusive, as grandes listas hoje, né, de revistas e jornais com os best-sellers, muitos desses autores, inclusive, acabam entrando nessas listas pelos volumes que eles têm. E aí, uma coisa interessante, hoje até isso funciona de duas vias, Milton. Não só pessoas que são desconhecidas, que querem publicar seus livros, mas às vezes grandes autores que os direitos voltaram para eles, os direitos autorais, eles não têm mais publicado com editoras, e eles resolvem também colocar só os direitos autorais dos seus livros digitais conosco na Amazon. Então é algo que está crescendo muito. Qual é o custo para autopublicação e quanto o autor fica deste valor depois? Excelente pergunta, Milton. O custo é zero. E, na verdade, o autor define o preço. E, diferente um pouco da indústria, né, corriqueira, onde os royalties, geralmente de livros, variam entre 8% e 15%, na Amazon ele pode chegar até 70% do valor do livro. Se livro é exclusivo na Amazon, você simplesmente define o preço que você quer vender o livro e você ganha 70% do valor do livro. Mas esse livro é eletrônico? É um livro digital. Livro digital. Livro digital. Perfeito. Bom, você falou agora há pouco aqui em algoritmo, você falou em tecnologia. Uma imagem que a gente tem da Amazon é que ela é uma empresa de máquinas, robôs e algoritmos. Uhum. A Amazon tem pessoas? Tem bastante pessoas e crescendo. Na verdade, hoje, acho que uma das coisas que para quem estiver buscando oportunidades, inclusive, pode entrar no nosso site. Todas as oportunidades estão abertas no Brasil. Nós temos hoje mais de 180 posições em aberto no Brasil. E algo que continua crescendo. Então, sim, assim, há máquinas, há algoritmos, mas há muitas pessoas que efetivamente estão olhando o negócio hoje. Com que qualificação é esse profissional que a Amazon procura aqui no Brasil?
Isso é uma coisa também, talvez até peculiar da Amazon, Milton. A gente tem um processo um pouco diferente de contratar pessoas. A gente quer pessoas que tenham um perfil que tenha muito a ver com a Amazon, né? Para quem depois tiver curiosidade, pode ir nos sites e colocar 14 princípios da Amazon, que é um pouco como a Amazon hoje gere o seu negócio. O que são os 14 princípios? É parte da nossa cultura. E esses 14 princípios regem como a gente contrata pessoas, como a gente lida no dia a dia, como a gente avalia pessoas, como a gente faz processos. Vou dar alguns exemplos para você, Milton. A gente busca pessoas que são obcecadas pelo cliente. Lógico que todo mundo vai falar, todo mundo, se você perguntar para 100 pessoas que vão falar que são obcecadas pelo cliente. Mas a gente, nas entrevistas, faz perguntas. A gente busca pessoas muito curiosas, porque no mundo atual, Milton, a curiosidade ela é muito importante. As coisas mudam tão rápidas que as pessoas elas têm que ser, né, vou usar uma gíria aqui, fuçadoras. Né? Pessoas que não podem simplesmente aceitar o status quo. A gente busca pessoas que gostam de tomar decisões baseadas em dados. O instinto é importante. Tomar decisões baseadas, eu acho, é importante também, mas eu acho um componente que a gente tem, mas dados são importantes, né? Então, ou seja, por que eu quero fazer isso, que eu quero fazer aquilo, eu tenho que olhar dados, eu tenho que... E a internet te dá muito isso, né? Você consegue começar a ver dados de quantas pessoas entraram, quantas pessoas saíram, o que aconteceu. A gente busca pessoas que sentem-se donas do negócio. Por quê? Porque a gente não quer ficar fazendo microgerenciamento. Nós queremos gente capaz, que efetivamente podem tomar decisões sozinhas, e inclusive, essa é uma outra coisa da Amazon, Milton, a gente gosta de times pequenos, quase como células. A gente tem um dito na Amazon que diz o seguinte, geralmente a gente chama de pizza team, né, o time pizza. Como a pizza tem 8 pedaços, a gente fala que geralmente os times, quando começam uma coisa nova na Amazon, não podem ter mais do que 2 pizzas, não podem ter mais do que 16 pessoas. Por quê? Quando você começa a colocar muita gente, a burocracia impera. Então a gente também gosta de tomar decisões muito rápidas. Você falou muito mais aqui em atitude do que formação técnica. Uhum. Por quê? Porque, na verdade, ou seja, lógico, para uma área técnica, a área que alguém que vai fazer codificar, a gente tem processos técnicos para isso, mas a atitude é uma das coisas mais importantes. Por quê, Milton? Eu vou usar um termo, desculpa, em inglês, mas eu não sei se tem tradução para o português, que a gente chama de soft skills. Soft skills é aquilo que faz a pessoa, né? É o caráter, é a personalidade. E o que a gente fala é o seguinte, que você, do ponto de vista de experiência, você pode acumular muita coisa. Do ponto de vista de soft skills, você tem que saber a pessoa certa, que tem o caráter, tem a personalidade, tem o fit, tem o casamento para a cultura que a gente está buscando. Né? Tem gente, e isso não quer dizer que a pessoa talvez que tenha esse matching, que tenha esse casamento com a Amazon, talvez não vai ter, talvez tem pessoas que não vão ter com a Amazon, vão ter com outras empresas, mas para nós, aliás, uma coisa importante, muitas das pessoas que a gente contrata, Milton, por exemplo, para o segmento de livros, para o segmento de consumo, para o segmento de celular e etc., não vem da indústria. A gente não busca experiência, porque a gente fala o seguinte, a experiência a pessoa aprende. O que a gente busca é exatamente esses valores, porque esses valores são muito importantes. Né? E se a pessoa é inteligente, ela pode aprender qualquer coisa. Ela vai aprender da indústria de celular, ela vai aprender na indústria de livros. Né? Eu me lembro, se eu não me engano, no segmento de livros, que a gente opera já há mais tempo, se eu não estou enganado, nós não temos ninguém que veio desse segmento. Pessoas que vieram de indústrias completamente distintas. Uma coisa que eu queria entender aí de vocês nessa questão da contratação do pessoal. Aqui no Brasil, vocês não têm centro de pesquisa e desenvolvimento? Temos uma área, na verdade, o que nós temos? Nós temos uma área de desenvolvimento no Brasil muito grande, que não só trabalha para o Brasil, como trabalha também para outros países. São as pessoas que fazem o código, né, que basicamente estão fazendo toda a parte de desenvolvimento. Inclusive, uma coisa interessante, coisas que foram feitas no Brasil por uma peculiaridade do mercado brasileiro, foram exportadas para outros países. Dá um exemplo. Né? Um exemplo é a parte de parcelamento. Né? Ou seja, aqui no Brasil, ninguém pode vender sem ter o parcelamento em vezes sem juros. Né? Então é algo que a gente desenvolveu. Eu sei que é uma coisa básica, porque você entra hoje em qualquer lugar, né? É tudo em vezes sem juros. E hoje o México e os Estados Unidos usam já dessa tecnologia que foi desenvolvida no Brasil. Pergunta aqui do Carlos Santana é a seguinte, o que é ser obcecado pelo cliente que você tanto falou aí? Ótima pergunta. Obcecado pelo cliente é tomar decisões de longo prazo, porque é o seguinte, quando você toma decisões de longo prazo, Milton, o resultado vem. A gente gasta muito pouca energia, não é que a gente ignora isso,
mas a gente gasta pouca energia olhando no output. O que é o output no mundo do negócio? É o resultado, é o crescimento, são as vendas. Eu não estou falando que não é importante a gente olhar isso, mas a gente acha que é o seguinte, o que gera isso é o input. Né? O que é o input? Então eu vou dar alguns exemplos para você. Eu tenho pessoas hoje que elas não são mensuradas pela venda. Elas são mensuradas, por exemplo, eu tenho um produto que o cliente está buscando. Toda vez que alguém clicou num produto dentro da Amazon, qual era o percentual de vezes que aquele produto não estava em estoque, se é um produto que a gente vende direto? Daquela categoria, como é que eu faço para ter todos os produtos que existem? Inclusive nos livros, um bom exemplo é livros que saíram de catálogo. O meu time tem uma obsessão para tentar achar esse livro, nem que seja através de um sebo, e colocar via Marketplace esse livro na Amazon. Né? Então esse é um exemplo de um input, de uma obsessão que a gente tem, porque quando alguém entra no site, ele quer ter certeza que ele está encontrando o produto. Né? Formas de pagamento, né? É outra coisa. A gente tem as formas de pagamento que os clientes estão buscando. Né? A gente tem... então, são inputs que a gente... Quando eu estou entregando um produto, qual é o percentual de vezes que eu entrego no prazo que eu prometi? Né? Porque a gente tem essa questão da confiança do cliente, é algo muito importante para a gente. Milton. Então, esses inputs é a obsessão pelo cliente, é onde o time gasta o tempo deles, tendo certeza que toda vez que um cliente entrar no nosso site, ele vai ter certeza, e a gente erra também, não quer dizer que a gente não erra, mas são coisas importantes que a gente mensura as pessoas baseada no input, porque o output, que é a venda, a rentabilidade, acontece se você fizer bem o input. Errar faz parte desse processo? Total. Aliás, faz muito parte. A gente não vou falar que a gente gosta de errar, mas a gente lida muito bem com erro. É uma cultura que lida muito bem com erro. Mas se eu errar muito, eu não vou ser demitido? Depende, se você errar muito a mesma coisa várias vezes, eu diria que é um problema, né? Eu vou dar um exemplo para você. Alguns meses atrás, nós contratamos um funcionário. Ele fez uma promoção de um cupom, e esse cupom era para ter um número, era para ser um cupom fechado, né? O cupom geralmente é que quando você sabe, vem a promoçãozinha, olha, você tem aqui 20% de desconto. Por um erro, esse cupom foi aberto, então as pessoas, através da mídia social, né, viralizaram e a gente honrou, né? E eu lembro que nos custou milhares de reais. E essa pessoa veio e falou, nossa, eu fiz um grande erro, eu estou muito preocupado, né? E ele falou assim, vou ser mandado embora? Eu falei, não, pelo contrário. Né? É fantástico isso, porque, lógico, não é um fantástico erro, mas agora a gente acabou de investir milhares de reais em você exatamente para esse erro, que eu tenho certeza que você nunca mais vai fazer. Então, ou seja, a gente tem, lógico, tem processos para lidar com o erro, mas eu estou usando desse exemplo aqui, não é que todo mundo pode errar, mas o erro e a inovação, eles caminham muito próximos, né? E a gente tem que saber como lidar com o erro e tem que aprender do erro. Se a gente tem processos para isso, eu diria que isso é bem aceito. A nossa cultura aceita bem o erro. Tem ouvinte aqui insistindo para que eu fale com você sobre cashback. A Amazon vai implantar cashback? A gente não, infelizmente, a gente não comenta sobre projetos que não estão ainda. Vocês não usam cashback? Não usamos. Você tem como explicar para os ouvintes o que é o cashback? Na verdade, tem várias maneiras do cashback. Cashback, apesar de a gente não usar, alguns associados, algumas empresas associadas usam. Né? Então, ou seja, associados geralmente são um canal de comunicação, né, que basicamente o que eles fazem? Eles falam assim, olha, se você comprar com este código, né, você tem um desconto. Então, esses canais efetivamente podem usar o desconto, né, na Amazon, mas eles são um canal de mídia. Né? A própria Amazon em si, nós não oferecemos um cashback. Não aqui no Brasil. Voltando ao tema que nós nos referimos agora há pouco, quando eu falei aqui de desenvolvimento, centro de pesquisa, desenvolvimento, etc., a equipe brasileira da Amazon participa no desenvolvimento, por exemplo, dos hardwares, como a Alexia? Na verdade, ou seja, a parte de hardware em si, ela é centralizada muito mais na parte dos Estados Unidos, né? A gente tem em São Francisco hoje, na região, toda essa parte de hardware chamado Lab 126, mas muito do software, quer dizer, hoje, acho que é uma outra coisa importante, quando a gente pensa em hardware, é difícil a gente dissimular ou dividir hardware de software. Né? Cada vez mais as coisas que a gente usa, aquelas coisas físicas, né? O celular, as caixas de som, elas estão muito juntas, o hardware e o software. E o software, aí sim,
tem muitas coisas que efetivamente o time local ele pode influenciar, né? Porque tem questões, por exemplo, em português, tem questões como isso aqui interage com sistemas no Brasil. Então, para a parte de software, sim, existem coisas que efetivamente são feitas nos países de uma maneira, né, via satélite. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Os alto-falantes inteligentes, deem o nome que quiser dar para cada um deles, mas enfim, eles já são uma realidade no mercado mundial. A gente já compra através deles? Já, seja, eles não estão no Brasil ainda, mas estão em muitos países, né? Nós temos hoje uma tecnologia chamada Alexa, aonde é o sistema, basicamente, de você poder interagir. Inclusive, existem mais de 70 mil aplicações que você pode usar com a Alexa. E no caso da Amazon, existe nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia um produto chamado Echo, na verdade uma linha de produto, que são vários alto-falantes que você interage com ele. Como é que você pode interagir? Não só, quando eu falo de 70 mil maneiras, você pode, por exemplo, usar para a internet das coisas, para ligar e desligar a luz da sua casa, para ativar o alarme da sua casa, para ligar o micro-ondas, para ligar um ar-condicionado. Você pode pedir uma pizza, você pode pedir um Uber, você pode eventualmente comprar os produtos, logicamente, na Amazon, você pode fazer uma pergunta, você pode gerenciar a sua televisão. Então, na verdade, o comércio eletrônico, que é interessante, não só o comércio eletrônico, mas o entretenimento, ele tem saído da tela grande. Se a gente for 15 anos para trás, os computadores, você fazia isso nas telas grandes de vidro, né? Aí as coisas foram diminuindo, né? Hoje, mais de 50% das compras no comércio eletrônico mundial vem da tela pequena. Pessoas fazendo pedido no celular, nos seus tablets. E a gente enxerga que isso vai sair da tela, né? A tela vai continuar, mas esses próprios sistemas onde você pode interagir com voz, através de um alto-falante ou através do seu celular, é a maneira que você tem, na verdade, de ter a conveniência de não precisar ir à tela para pedir um Uber, para pedir uma pizza ou para fazer um pedido. O áudio vai ser a grande vedete aí dos equipamentos no futuro? Eu diria que mais uma, né? Quer dizer, é mais uma maneira de dar conveniência ao consumidor. Eu não diria que é difícil a gente falar grande vedete, mas é mais uma opção para aqueles que efetivamente, talvez no momento não tem tempo de tirar o celular do bolso ou de sentar no computador. Fechando um pouco de tudo isso que a gente conversa, e eu sei que vocês atuam em tantas áreas, mas eu queria deixar sempre, e gosto de deixar sempre para o nosso ouvinte, para o nosso internauta, uma ideia de estratégias que devem ser pensadas ou pontos de reflexão quando nós vamos tratar, por exemplo, na questão do primeiro, desenvolvimento de carreira. Teve gente que entrou aqui e disse assim: puxa, eu quero arrumar um emprego na Amazon. Aí você já falou que tem lá uma seleção sendo aberta, etc e tal. Mas qual é a sugestão que você pode deixar para um profissional que agora está pensando assim: como eu posso entrar numa grande empresa como a Amazon? Qual é o preparo que ele tem de ter? Olha, hoje em dia esse preparo ele é muito relativo, né? Porque depende muito da pessoa, depende muito da área que ele quer trabalhar, mas eu vou voltar um pouco para o exemplo que eu trouxe anteriormente, sobre a questão dos soft skills, tá certo? Eu acho que essa pessoa hoje tem que ser muito curiosa, essa pessoa tem que olhar, não só se cuidar da preparação técnica, mas da preparação de vida, né? Eu lembro que algumas vezes eu fui falar para uma garotada, e aí eu fiz um slide e colocava o seguinte: entre uma pessoa, por exemplo, fazer um mestrado e uma pessoa que saiu mochilando um ano pelo mundo, ou um ano pelo Brasil, né? Eu diria que ambos têm valores muito parecidos, porque a formação técnica ela é importante, mas a informação de vida, a informação o que você ganha, o que você aprende, né? As línguas que você pode falar, as experiências culturais, a diversidade. Eu acho que esse tema é um tema que é muito vigente hoje, mas para a Amazon já é um tema que a gente atua há muito tempo, porque a diversidade não é só a diversidade, por exemplo, de gênero. A diversidade você tem que muitas vezes numa sala ou num lugar ter pessoas com visões diferentes, até ideológicas, né? Pessoas que, né, um pensa para a esquerda, outro pensa para a direita, um que basicamente teve uma experiência né, num país, outro que nunca teve experiência no país, um que fala 5 línguas, outro que fala 2, né? A diversidade faz com que pessoas tenham pontos de vista distintos e que ajudem muito no debate, né? Então eu acho que as pessoas têm que procurar formações, além da formação técnica, a formação da faculdade. Eu acho que tem um outro ponto hoje que a gente tem que estar se reinventando, né? Acho que a reinvenção ela é constante, né? Até pela questão da longevidade, né? Acho que esse é um tema muito presente, inclusive hoje no Brasil, com toda a reforma da Previdência. Eu diria que as pessoas não podem parar de estudar, né? As pessoas, porque o que vai ser daqui a 10 anos, a gente não tem ideia, porque se a gente volta 10 anos para trás,
Eu acho que se você perguntasse para alguém há 10 anos antes da invenção dos smartphones, se a gente estaria vivendo o que a gente está vivendo hoje, eu duvido que alguém acertaria. Então, certamente para os próximos 10, as mudanças vão ser mais rápidas. Então, essa questão da curiosidade. A questão de buscar coisas que vão além. A questão, às vezes, até de aprender coisas, tocar um instrumento musical, né? E ter um bom equilíbrio na vida. Eu acho que, eu queria finalizar, acho que tem uma frase do Jeff Bezos, é o fundador da Amazon, né? E muito se pergunta hoje dessa questão do, vou usar de novo o termo em inglês, mas acho que é work-life balance, que na verdade é o balanço entre o trabalho e a sua vida privada. E o que o Jeff fala é o seguinte, olha, eu acho que a gente tem que mudar um pouco, não é mais work-life balance, é work-life harmony, é a harmonia entre o trabalho e a vida privada. Por quê? Porque também hoje, com o advento dos celulares, com o advento de tudo, as coisas se misturam. O próprio empreendedor hoje, ele não separa muito, né? Se ele está pensando agora no trabalho ou se ele está pensando na família. Lógico, temos que tomar um pouco de cuidado, mas o objetivo final é a harmonia. Se você está bem no que você faz, se você faz isso com caráter, com personalidade, se você dorme tranquilo, a harmonia, ela vai vir. Tá certo. Você toca algum instrumento? Eu toco flauta, mas eu diria o seguinte, lógico que toco mal, meus filhos reclamam, e eu tenho uma das coisas que eu tenho como objetivo é aprender um novo instrumento nos próximos 10 anos. Eu estou entre piano e saxofone. Tá certo. Paris Barbosa, que estava participando aqui, disse que queria um emprego lá, disse que toca bateria. Opa, vamos Quem lá. sabe? Faltou agora só uma última sugestão, uma última dica. De toda a experiência que a Amazon tem e que você tem também como executivo, qual que você passaria para um empreendedor? Uma coisa que um empreendedor tem que pensar na hora de tocar o seu negócio. 2 coisas, coragem e pensamento em longo prazo. Eu acho que, eu sei que a dificuldade de longo prazo no Brasil ela é muito vigente, né? Num país que efetivamente muda, né? Às vezes até numa questão de minutos, mas eu acho que eu acho que a gente não tem muito esse costume do longo prazo exatamente pela questão de montanha-russa que muitos empreendedores viveram nesse país. Mas eu acho que cada vez mais pensar no longo prazo ajuda a tomar decisões que muitas vezes podem parecer que não fazem sentido no curto prazo, mas que vão trazer o resultado, né? E a coragem. Por que coragem? Às vezes eu acho que a gente precisa fazer coisas mesmo que a gente não se sinta pronto para. Porque se a gente sente que a gente tem a capacidade, eu dou o meu exemplo, muitos dos movimentos que eu fiz na minha carreira profissional, no começo da minha carreira, eu não me sentia pronto. Mas não me sentia pronto porque eu falo, puxa, né, eu preciso talvez dar um passo, eu acho que eu tenho capacidade, né, mas vamos aprender junto. Então eu acho que coragem e pensamento a longo prazo são mensagens que são importantes para o nosso empreendedor. Alex, muito obrigado pela sua gentileza de ter estado conosco aqui no Mundo Corporativo. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Alex Shapiro, CEO da Amazon Brasil, conversou com você aqui no Mundo Corporativo. Você que participou através das redes sociais, nosso agradecimento. E fica o convite também para que você se junte ao nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN. É só se inscrever, a inscrição é de graça, fácil, colocou seu nome lá, pode deixar que eu aprovo e depois você compartilha o seu conhecimento com outras pessoas, assim como você adquire conhecimento de outras pessoas, porque esse é o grande barato dessa nossa conversa aqui, fazer com que essa experiência circule entre as pessoas. Combinado? Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Lembrando antes e agradecendo também a participação dos nossos colaboradores aqui na Rádio CBN. O Guilherme Dogo, a Isabela Ares, a Débora Gonçalves e o Rafael Furuji. Até mais!